Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato, iniciando mais uma aula de matemática para você do terceiro ano. Hoje nós vamos dar início aos conteúdos do quarto período. E nessa primeira aula, nós iremos começar a ver o capítulo 2, que tem como tema a estatística. Nesta primeira aula, nós iremos tratar sobre os termos de uma pesquisa estatística. Então, vamos nessa. Bom, inicialmente eu perguntar a vocês o que é estatística. Aí vamos ver aqui a seguinte definição. Estatística é a área da matemática que estuda a coleta, o registro, a organização e a análise dos dados de uma pesquisa. Então, quando tratarmos de estatística, vamos sempre, pessoal, nos referir a métodos de pesquisa. Mas ela não é somente isso, tá? Então, vamos conferir aqui o restante. A realização de uma pesquisa envolve muitas etapas, como a escolha da amostra, a coleta e a organização dos dados, as informações, o resumo desses dados, que pode ser feito em tabelas, gráficos ou outros meios, e a interpretação dos resultados. Bom, as pesquisas elas não acontecem de qualquer jeito, elas precisam, seguir certas etapas. Inicialmente, a gente vai escolher uma amostra, se a população for muito grande, A gente vai coletar as informações que a gente precisa de várias maneiras. E depois que coletar essas informações, nós precisamos resumir o que foi encontrado, Usando as tabelas e os gráficos. E no final, esses resumos servem para que nós possamos interpretar esses resultados, Por exemplo, hoje nós estamos vivendo assim no período eleitoral, em que muito se faz aquelas pesquisas de intenção de voto, tá? É feito de casa em casa, onde cada pessoa vai escolher uma preferência em quem votar. Nesse sentido, no final, junta-se todas as informações e eles informam que um candidato tem preferência entre os demais. Mas como é que eles fazem isso? A gente vai discutir isso hoje, tá? Então, continuemos. Para isso, é preciso nós conhecermos os termos de uma pesquisa estatística. Eu acabei falando aqui algum deles já. Por exemplo, a amostra, tá? As variáveis, que são os dados que vão ser coletados, enfim. Então, vejamos aqui. O primeiro deles é a população. O que é a população? É o conjunto de todos os elementos que participam de uma pesquisa. Só, gente, que se a população for muito grande, muito extensa, numerosa, nós precisamos, então, fazer uma amostra. O que é a amostra? É uma parte representativa de uma população. Exemplo, pesquisas eleitorais no país não acontecem em todos os lares. É feita apenas uma amostra de uma parte de cada cidade ou estado, tá? E as amostras são compostas por indivíduos ou objetos, porque eu também posso falar de coisas, não apenas de pessoas. Então, o indivíduo é cada elemento que compõe a amostra. Para entender melhor, eu tenho aqui um desenho. Acompanhe comigo. Eu tenho aqui uma população, onde cada pontinho desses pretos aqui são os indivíduos. Essa população aqui ela parece ser grande. Então, se eu for fazer uma pesquisa, eu posso fazer com todos eles, mas eu também posso escolher, entre cada indivíduo, uma certa amostra. O que é a amostra? É apenas uma representação, não é tudo, é uma parte, tá? E também na amostra eu vou ter também indivíduos ou objetos, mas que não vão estar todos aqueles que eu preciso, somente uma parte. Entendido? Então é isso. Os primeiros termos que a gente precisa conhecer são esses: população, amostra, indivíduo ou objeto. Aí, gente, quando eu vou fazer uma pesquisa, geralmente eu faço perguntas. E nessas perguntas, eu estou identificando algumas variáveis. Como assim? Por exemplo, em quem você vai votar? Você vai dizer o nome de um candidato. Qual a cor do seu cabelo? Você vai dizer uma cor. Qual a sua idade? Você vai dizer um número que é a sua idade. Então, nós temos vários tipos de variáveis, Cada pergunta vai gerar uma. Elas são classificadas em dois tipos. A primeira delas, a variável qualitativa. Quem são elas, São qualidades ou atributos, podendo ser ordinal, que expressa ordenação, ou nominal, nomeia uma qualidade ou característica
No caso dos candidatos, a pesquisa, ela é uma variável qualitativa nominal, você vai dizer o nome. Se for perguntado a respeito da sua série de estudo, você vai dizer que está no terceiro ano, mas você estava no segundo e antes estava no primeiro, ou você estava no fundamental. Isso tem uma certa ordem. Quando gerar uma ordem, ela vai ser qualitativa ordinal, tá certo? Caso não tenha ordem, será nominal. Aí tem aqui alguns exemplos. O nível de ensino é qualitativa ordinal, por isso que eu botei aqui esse O. A cor de um objeto, por exemplo, um carro pode ser vermelho, preto, branco, prata. Eu falei cores, né? Nomes. Então, ela é uma qualitativa nominal. Não expressa a ordem, apenas nomes. Entendido? O outro tipo de variável são as quantitativas. Elas expressam, né, quantidades numéricas. Aí vamos ver aqui uma diferença. Caso use número inteiro, por exemplo, 1, 2, 3, certo? Será chamada de discreta. Mas se nós usarmos números decimais, ela será chamada de contínua. Aí vamos ver aqui os exemplos. A idade de uma pessoa. Você fala que tem 17, 18 anos, 19, né? Sempre fala um número inteiro. Você nunca fala assim, eu tenho 18 anos e 5. Ou 18 anos, 63. Você não fala assim. Você sempre fala o número inteiro, ou 18, ou 19, ou mais, ou menos. Agora, quando eu falo a massa de uma pessoa ou a altura, você pode dizer que a pessoa tem 60 quilos e 800 gramas, 61 quilos e 500 gramas, né? Sempre vai ter uma vírgula. A altura, 1,50, 1,60, né? Então, nesses casos aqui, elas são contínuas, tá certo? Depois eu vou mudar aqui o nome para C, tá bom? Aí, vamos ver aqui um resumo, né? Toda variável ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Nas qualitativas, são características ou nomes, tá certo? Se ela for nominal, é porque ela não tem ordem. Se ela for ordinal, é porque ela expressa uma ordem. No caso aqui das quantitativas, elas são quantidades numéricas, são números, podendo ser discreta, se for o caso de usar números inteiros, ou ela pode ser contínua, se for o caso de usar números decimais. Aí tem aqui exemplos. No livro de vocês também tem outros exemplos, então, por favor, também consultem, ok? Aí, gente, quando eu faço a pesquisa, eu coleto algumas informações sobre as variáveis, né? Eu vou ver a repetição de alguns valores. E essa repetição nós chamamos de frequências. Aí, as frequências elas podem ser chamadas de dois tipos. Vamos ver quais são eles. A primeira delas é a frequência absoluta, que a gente vai simbolizar por FA, tá? De frequência absoluta. A frequência absoluta é o número de vezes que um valor de uma variável é citado. Por exemplo, eu perguntar para vocês aqui, qual é a cor de sua casa? Alguém vai dizer que é verde, alguém vai dizer que é azul, alguém vai dizer que é amarelo. Vai dizer várias cores, certo? Mas alguém pode ter uma casa com a mesma cor de um colega. Por exemplo, duas pessoas citaram que a cor é branca. Então, a frequência do valor branco será 2. Então, será a sua frequência absoluta. Aí, eu fiz isso aí com vários. Quando eu vou tratar agora de frequência relativa, o que eu vou fazer? Eu vou comparar, né, a frequência absoluta de cada uma das cores, né, no caso, em relação ao total de valores. Por exemplo, se eu consultei 10 alunos e dos 10, 2 tinham casa branca, então 2 em 10 tem a casa branca. Seria isso aqui, então, a frequência relativa, né? E nós podemos usar para isso frações, porcentagem ou números decimais. Vamos ver daqui a pouco alguns exemplos, tá? Acompanhe comigo. Por exemplo, aqui. Entre um grupo de 10 turistas, foi feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um deles, né? O país onde eles nasceram. O resultado foi brasileira, né? 6 pessoas, espanhola, 3 pessoas e a argentina, 1 pessoa. Aí, o que acontece? Esses números que vocês estão vendo aqui, né? O 6, o 3 e o 1,
é a frequência de cada valor desse. No caso aqui, a nacionalidade é a variável. E os valores são brasileira, espanhola e argentina. Esses números são as suas frequências. Aí vejamos aqui. Essas quantidades representam a frequência absoluta de cada nacionalidade que foi registrada. A frequência relativa pode ser calculada assim. Pronto. A absoluta, pessoal, é somente o número que você está vendo aqui. Tá? Agora vamos ver a relativa, que ela pode ser em fração, porcentagem ou decimal. Exemplo. Os brasileiros, né? Eu tenho 6 brasileiros, um total de 10 pessoas, né? Que são 10 turistas. Que são 6 em 10. Ou eu posso dizer assim, que é 6 sobre 10, né? Que é a frequência dos brasileiros em relação ao total. Isso aqui, né, eu posso transformar em decimal, que é 0,6, que também é a mesma coisa que 60%. Tá certo? Entendido? Vamos ver o outro caso, que são os espanhóis. Eu tenho 3 espanhóis num grupo de 10 pessoas, ou 3 sobre 10. 3, né, que é a frequência absoluta, dividido por 10, que é o total. Isso é igual a 0,3, ou a mesma coisa que 30%. Tá? No caso agora dos argentinos, eu tenho apenas uma pessoa em 10. Ou seja, eu tenho 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,1, que é igual a 10%. Então, geralmente eu vou usar, pessoal, ou fração ou porcentagem. Os decimais também eu posso usar, mas geralmente a gente vai usar mais ainda as porcentagens. Mas para isso a gente transforma em fração primeiro. Tá? Então, olha, nós estamos aqui comparando a frequência de cada um em relação ao total. O total não muda, tá certo? E, por fim, eu posso pegar essas informações e colocar elas numa tabela, que é chamada de tabela de frequências. O que é isso? A tabela que mostra a variável e as suas realizações, que são os valores, né? No caso aqui, a variável é nacionalidade, e os valores são brasileira, espanhola e argentina. Com as frequências absoluta e relativa, é chamada de tabela de frequências. Então, vejamos o exemplo aqui, pessoal, do que eu acabei de explicar para vocês, né? Que seria essa tabela. Aí vamos lá. Na primeira linha, eu anotei a variável, que é nacionalidade, a frequência absoluta e a frequência relativa, na segunda coluna e na terceira. Aí, abaixo da variável, eu escrevi os valores, né, que foi chamado aqui, né, de brasileira, espanhola e argentina. E na última linha eu botei o total. Para quê? Para eu poder somar quantos eu tenho, tá certo? Aí vamos aqui. Quantos foram brasileiros? 6. Frequência absoluta foi 6. Quantos foram espanhóis? 3. E quantos argentinos? 1. Eu boto aqui nas frequências absolutas, que é o número inteiro deles. Aí eu somei tudo, ó. 6 mais 3 dá 9, mais 1 dá 10. O total são 10 pessoas. Tá certo? Aí o que eu fiz? Eu botei aqui do lado a frequência relativa, né? Que eu tinha feito aqui antes o cálculo e anotei. Quantos são brasileiros? São 60%, né? Que é 6 em 10. Quantos são espanhóis? 30%. Anotei aqui. Quantos são argentinos? 10% da minha amostra. Aí se eu somar 60 com 30 dá 90, com 10 dá 100%. Aí, pessoal, perceba uma coisa. A soma de todas as frequências relativas de uma amostra totaliza 100%, ou 1. Como assim 1? Porque se você fizer 100% em fração, é 100 sobre 100. 100 dividido por 100 é 1. Ou se você somar aqui os decimais, olha, 0,6 mais 0,3 dá 0,9. 0,9 mais 0,1 dá 1. Entendido? Então, assim eu tenho a minha tabela de frequências. Entendido? Então, pessoal, por hoje é só isso. Essa explicação bem simples, espero que tenham entendido. E deixo aqui para vocês a atividade número 1, tá? Ela vai estar no livro, nas páginas 33 e 34. São essas 3 questões. A primeira, a segunda e a terceira, que vai estar na página 34. Além dela, eu só coloquei aqui uma quarta questão extra para que você faça a leitura da página 39, tá certo? Aí vamos aqui. Na primeira, é só para você classificar
esse tipo de variável como qualitativa ordinal, qualitativa nominal ou também quantitativa discreta ou quantitativa contínua. É só você consultar no livro que tem lá explicando melhor, tá certo? Mas você também pode ver nelas aqui como você determina isso, tá certo? Pode ver aqui também no resumo. Aí, continuando aqui, gente. Na segunda, mostra aqui uma situação que você vai apenas ler, não precisa copiar isso aqui tudo, tá certo? Para que você possa descobrir quem é o universo estatístico, que é a mesma coisa que população, e quem é a amostra. Você vai ler que você vai descobrir. Detalhe, a amostra é sempre o menor número, tá? E a população é o maior. As variáveis vão estar sendo aqui informadas, tá certo? E por aí vai. E a terceira, você vai construir uma tabela de frequências parecida com essa, tá certo? Só que agora eu estou falando aqui sobre as preferências de time de futebol, tá? Aí eu tenho aqui 4 times diferentes e as suas frequências. Aí você vai construir uma tabelinha como essa e calcular a sua frequência relativa, tá certo? E no final, eu peço que vocês façam a leitura da página 39 para que vocês possam ver um pouco mais sobre a importância e o surgimento da estatística, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Essa atividade deverá ser entregue até o dia 23, sexta-feira. Façam, tá? É simples, mas que vocês conseguem fazer rapidinho, tá bom? Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula. Obrigado.